Seja bem-vindo ao Cidade Viva, um programa que leva você para conhecer um pouco mais da cidade de São Paulo. E hoje eu apresento o Museu da Polícia Militar. O Museu da Polícia Militar foi criado em 1958. O Coronel Galdino vai nos acompanhar nesse passeio. Por que esse museu foi criado? A Polícia Militar, como nós conhecemos hoje, é muito antiga. É muito mais antiga do que a gente possa imaginar. Quem acha que a gente foi criado há alguns anos, se engana. A corporação existe desde o século XIX, meados do século XIX. Então, em 1831, foi criada o então Corpo Policial Permanente. E esse Corpo Policial Permanente foi o embrião da corporação moderna que nós temos hoje. E muitas polícias foram criadas, foram extintas e foram incorporadas a essa corporação, que hoje chama-se Polícia Militar. E são 200 anos de história. Tem que ser contada essa história, porque faz parte da história da própria cidade, do próprio estado. Interferiu muitas vezes nos destinos da própria nação. Então isso não pode ficar um acervo restrito aos policiais. A Polícia Militar, como é hoje, foi criada quando? Como é hoje, a última alteração dela foi em 70, mas mudou tão somente a incorporação por outras polícias, de outras polícias, né, na verdade, e alguma destinação, ampliação de destinações que nós não tínhamos e agora temos. Polícia ambiental, polícia rodoviária, enfim, várias modalidades policiais que nós não tínhamos, hoje nós passamos a ter. E antes de chamar a Polícia Militar, vocês chamavam de Força Pública? Era a Força Pública. A Polícia Militar de hoje teve vários nomes. Começou como Corpo Policial Permanente, depois veio Força Policial, Força Pública, Força Policial de novo, e foi mudando o nome de acordo com alguma destinação que se modificava, ou algum fato político das épocas que foram passando. E o que funcionava nesse prédio? Isso aqui era um hospital. Era o Hospital da Força Pública. Foi criado o hospital em 1896 para atender os policiais militares. Segundo consta, esse aqui é o primeiro hospital urbano da cidade de São Paulo. Já existiam outros hospitais, sim, mas eles não ficavam na cidade propriamente. E esse prédio está sendo restaurado? Estamos restaurando o que é possível agora, estamos entrando com um pedido de restauro junto aos órgãos públicos, aos órgãos de conservação, para ampliar essa conservação nossa, para fazer um restauro como se deve. Ele é tombado? Ele é tombado em 3 esferas: federal, estadual e municipal. Então tem que conservar. Tem que ser conservado e é um prédio muito bonito. É um prédio do Ramos de Azevedo. Coronel, essas motos foram todas usadas pela polícia? Foram todas usadas pela Polícia Militar. Aquelas lá do fundo são mais antigas, essas duas são bem mais antigas, né? Uma foi usada em 1969 pelo pelotão de escolta da Polícia Militar, que escolta autoridades, faz segurança também de autoridades no trânsito. E a mais antiga, que é a nossa xodozinha, a vovozinha, que é a Harley Davidson 1936, que até onde eu sei existem muito poucas ainda no mundo. E nós temos o privilégio de ter uma aqui em exibição. E ela foi usada pela Polícia Militar? Foi usada pela Polícia Militar, pelo pelotão de escolta. Coronel, essa pistola é de que ano? Essa pistola é de antes da Primeira Guerra Mundial, antes de 1914. Né? É uma pistola, mas se você olhar não parece com uma pistola. Por quê? Isso aqui era um coldre, né? Você usava para colocar na cinta e você andava com isso aqui. Quando você fosse usar, você apertava esse botão aqui, abria essa tampa e tirava a pistola para usar. Porém, se você quisesse usar como arma longa, ou seja, como uma carabina, quase como uma carabina, né? Você encaixava aqui e usava como uma arma longa, né? Ela foi usada por policiais?
Foi usado por policiais durante muito tempo, né? Era a dotação da força pública e acabou ficando obsoleta e hoje ela não é mais usada, né? Hoje ela é parte do nosso acervo aqui no museu. E essa arma aqui? Essa arma é uma metralhadora Madsen. Ela foi usada também, de antes da Primeira Guerra Mundial. Ela é dinamarquesa, né? E ela tem uma característica sui generis. Que se vocês olharem aqui, você vai ver um jogo de espelhos, né? Para que isso? É para quem estava desse lado aqui na trincheira não ter que levantar a cabeça e levar tiro. Então ele olhava aqui no espelho como se fosse um periscópio, né? E olhava a mira ali, né? Ah, mas se eu for colocar a mão aqui para disparar, eu vou levar tiro na mão, né? Ou então vou continuar levando tiro. Eles pensaram nisso também. O que eles fizeram? Criaram um sistema aqui que você dispara daqui a metralhadora, né? É um negócio bem diferente, né? Mas, é uma engenharia toda para... É uma engenharia, mas é apenas um fiozinho, né? Fiozinho, como se fosse uma bicicleta, né? Um freio de bicicleta, né? Mas funcionou por um bom tempo, né? Foi usado na Revolução de 32? Foi usado em 32, também. Aqui nós temos uma série de condecorações, não estão todas aqui, mas é a maioria, que estão em exposições, são medalhas condecorativas. Então você tem uma variedade de condecorações próprias para determinado evento. Vai desde a Guerra do Paraguai até um evento atual. E por que essas medalhas são importantes para a Polícia Militar? Olha, para o policial ser reconhecida é muito importante, né? Eventualmente a gente nem recebe tão bem assim, mas também tem que ser reconhecido. Pelo menos isso, né? Hoje em dia o enfrentamento ao crime é muito forte. Então, eventualmente, quando alguém reconhece o seu trabalho, a pessoa sempre fica satisfeita. E essa é uma forma de materializar o reconhecimento. A corporação está dizendo, você fez um bom trabalho, eu estou premiando você com essa medalha. E ele exibe com orgulho. E ele exibe com orgulho, certamente. Isso aqui é uma sala da história das comunicações na corporação. Então você tem coisas do início do século XX, até coisas bem modernas, mas que já são obsoletas. Hoje em dia fica obsoleto tudo em questão de meses, né? E esse aqui o que é? Esse é de 1934? Isso é de 34, é vamos, mal comparando, é o celular da época, vá. Isso aqui é um telefone que você levava ou para uma campanha bélica, vamos supor, ou até uma operação que você estivesse fazendo longe, e você usava esse telefone de campanha. Pegava aqui o seu fone e falava, girava a manivela ali para falar com o PBX de campanha também. Ligava na tomada? Ligava, você tinha que puxar na tomada assim, mas era um fio imenso que ia até onde desce para chegar. E onde vocês usaram isso? Em várias campanhas, de 34. Existem telefones mais antigos que esse, desse mesmo jeito, né? Tipo uma caixa. Usou-se em 32 um outro modelo parecido. 34 usou em alguns eventos importantes da história mesmo do Brasil, principalmente paulistas, né? E veio sendo usado, eu não sei exatamente quando ele foi deixado de usar, mas foi aí por volta dos anos 40. A gente tem aqui um outro telefone. Sim, esse aqui é um telefone a manivela, quase como esse aí, só que não é móvel, né? Ficava pendurado na parede, você vinha com a manivela que está desse lado aqui, tirava do gancho, colocava no ouvido, falava por aqui, girava a manivela e saía não para a pessoa com quem você queria falar, você falava com a telefonista e pedia para ela ligar para você. Falou, eu quero falar com o fulano. Ela ia lá e na mesa de operações dela, ela fazia o PBX. Isso aqui estava em quartel, isso aqui estava numa unidade da Polícia Militar que atendia, era quem recebia, né? E como as pessoas ligavam para a Polícia Militar para pedir? Existia uma caixa no poste
como a gente vê no desenho animado, né, do Guardabelo, ela é uma caixa que você abria e o próprio policial ligava, ou alguém do povo, que um comércio local que tinha a chave, ia lá, abria e chamava a polícia. Não tinha celular naquela época, né? Em que época que é isso? Anos 10, 15, 20. Tem o telex, isso aqui já é bem mais moderno, né? Já é anos 40. Era uma máquina de escrever, só que se comunicava com outra máquina de escrever dessa. Então você escrevia, saía uma língua toda perfurada aqui, de papel, e a outra pessoa que estava do outro lado recebia a mensagem e começava a datilografar sozinha, né? Se você quisesse passar mais vezes a mesma mensagem, você passava essa lingueta perfurada várias vezes na máquina. Uma coisa difícil de ver hoje. Aqui nós temos um display, vários displays aliás, com insígnias diversas das várias polícias que formaram a Polícia Militar de hoje. Então você tem divisas da Força Pública, da Guarda Civil e da Polícia Feminina. Nós temos aqui algumas divisas da Polícia Feminina. Foi criada como uma polícia, inicialmente da Guarda Civil, mas depois se separou e ficou uma polícia própria delas, Polícia Feminina de São Paulo. É uma polícia só composta por mulheres que faziam muito trabalho policial que às vezes o homem não teria como fazer, então elas entravam e faziam. Então aqui você tem seriam equivalentes às divisas de praça, né, daquela época, dos anos 50, 60, e aqui as divisas de oficiais delas, né, da Polícia Feminina, também da mesma época, só que de oficiais. Aqui em cima você tem da Força Pública e aqui da Guarda Civil. E quando a mulher foi incorporada à Polícia Militar? Em 55, como eu disse, ela foi criada. Em 68, ela foi incorporada à Guarda Civil e em 1970 ela foi incorporada à Polícia Militar. Hoje nem o termo policial feminino mais existe, são todos policiais militares. Depois do intervalo, você vai ver a recuperação de fotos do acervo do Museu da Polícia Militar. O Cidade Viva volta já. Cidade Viva está de volta, hoje mostrando o Museu da Polícia Militar. E agora a gente vai conhecer a sala dedicada à Revolução de 1932. Coronel, essa é a sala da Revolução de 1932. Perfeito. Nós estamos aqui com uma sala com memorabilia da Revolução, de tudo que eventualmente aconteceu naquela época. Foram só 3 meses de combate, 3 meses de movimento, mas é o suficiente para se produzir muita coisa e muita novidade, tanto em termos de combate propriamente dito, tecnicamente de combate, como na área social, a propaganda na Revolução de 32, a própria guerra psicológica também foi incrementada em 32 e nós temos aqui muita coisa desse acervo. E qual foi o papel da polícia na Revolução? Basicamente, a então Força Pública, ela sustentou boa parte dos combates, né? Foi para o fronte. Lógico, nós tivemos os voluntários que foram em massa, acudiram em massa o chamado para restabelecer a Constituição. Mas quem deu a orientação para os combates, a orientação técnica, teve que ser a Força Pública e parcela do Exército que estava aqui em São Paulo, que também aderiu à Revolução de 32. Aqui é a parte de aviação. É a aviação. A aviação em 32 foi muito importante. Esse avião, em 32, a Força Pública já não tinha mais aviação, porque Getúlio Vargas já se antecipou, sabia que poderia acontecer uma revolução, e ele tirou a aviação da Força Pública. E esse avião estava no campo de Marte, na época, o real dele, né, estava no campo de Marte,
e foi apreendido pelos revolucionários. E para diferenciar o avião do Getúlio Vargas dos revolucionários, eles pintaram umas faixas brancas no avião. E ali é uma peça de avião? É uma parte do avião que explodiu em combate, e o piloto era esse rapaz aqui que está com a jaqueta de couro nessa foto, chamado Mário Machado Bittencourt. E ele tentou bombardear um cruzador da Marinha, mas foi ele o abatido. Isso aqui é um periscópio de campanha, periscópio de trincheira, na verdade. A pessoa ficava dentro da trincheira e, para não correr o risco de levar tiro, ela observava por esse visor e, através de um jogo de espelho, ele conseguia olhar o que estava acontecendo fora da trincheira. Mais uma vez, o IPT inovou, criando uma série de equipamentos, como aquela máscara de gás que a gente está vendo ali. Graças a Deus não houve guerra química, mas eles criaram para as forças revolucionárias de São Paulo as máscaras contra gás, né? Como outro periscópio de trincheira aqui, e uma inovação, por incrível que pareça, na área militar brasileira como um todo, que foi o capacete de aço. O próprio exército brasileiro não tinha capacete de aço. Eles foram criados para as forças revolucionárias combaterem do lado paulista. Então você tem 3 modelos ali. O lado de lá, o francês, o modelo inglês do meio e o modelo paulista próximo da gente. São fuzis da Revolução de 32, modelos muito anteriores, né? Modelo 1908, mas foram muito usados em 32. Esse aparelho é chamado matraca. Ocorreu um determinado momento na Revolução de 32 que a munição estava acabando do lado paulista. E o pessoal não queria transparecer isso para o inimigo ficar onde está. Então o que eles fizeram? Eles criaram esse aparelho de forma tal que, se você girasse essa manivela que você está vendo, ela produzia um barulho de disparo de metralhadora, barulho rítmico de disparo de metralhadora. Quem estava do outro lado não ia pagar para ver. Então eles ficavam quietinhos ali. E ainda ficava do lado desse rapaz com a matraca, ficava alguém com um fuzil. Então, se alguém pusesse a cabeça para fora, ia levar tiro. Mas não ia levar tanto tiro como se fosse uma metralhadora. A Silvia é conservadora do Museu da Polícia Militar e é responsável pelo restauro das fotos. Silvia, onde estavam essas fotos? Bom, na verdade, essas fotos, a gente já tem aqui algum material já catalogado que a gente precisa ver e ter contato com ela de novo, porque o museu ficou fechado durante um período longo. A maioria das doações dessas fotos são ou de colecionadores da história da Força Pública, história da Revolução de 32 e muitas viúvas também que doam acervo, farda e fotografia também aqui para o museu. É um material riquíssimo. Sim, sim. Conta a história da polícia? Conta a história da Polícia Militar, conta a história da Força Pública Nacional e também conta muito a história do Brasil. Essa pasta aqui é a pasta que conta um pouquinho da história da missão francesa, que foi exatamente policiais, né, que vieram de Paris para treinar o policiamento daqui de São Paulo, que era a antiga Força Pública, que sofreu esse treinamento com esses policiais, né, franceses, e para mim é todo o diferencial da Polícia Militar, inclusive. Então nós temos aqui algumas fotos. Essas fotos ainda não passaram pelo processo de conservação e higienização. E são fotos originais também conservadas. São. A importância dessas fotos para a história? Bom, essas fotos aqui contam não só a investida, né, da Polícia Militar de São Paulo para uma melhor urbanização da cidade, o controle da cidade, né, e se investir em policiamento, como contam também sobre a história da guerra, que começou em 1914, e também para a história do Brasil, né, toda essa missão que veio de fora para cá. Essas peças que estão nessa sala fazem parte do acervo do Museu da Polícia Militar, mas não estão abertas ao público. Por quê, coronel? Esse material todo, ele fica aqui na reserva técnica, esperando o momento de ser levado para uma exposição. Então, dependendo do assunto que eu estou abordando,
eu coloco a peça em exposição ou não. Toda exposição tem que contar uma história. E se eu colocar tudo junto, tudo de uma vez, vai ficar um negócio muito confuso. Então eu tenho que ter as peças aqui, esperando para ser expostas, sim, à minha disposição, à disposição do museu, mas não tudo exposto sem ter um roteiro para a pessoa entender o que está vendo. Também porque falta espaço no museu. E eventualmente ainda falta espaço, que a gente está resolvendo isso. Quer ampliar? Se Deus quiser, vamos ampliar. E os órgãos de defesa da cultura deixarem. Isso aqui é um macacão usado em 1953 pelos paraquedistas da Força Pública. Então, naquela época, as estradas não eram tão boas assim, e as pessoas, o paraquedismo ajudou muito a velocidade para se chegar a alguma emergência. Então foi usado até na Amazônia, quando caiu um avião presidencial lá para recolher os restos mortais das pessoas lá. Não dava para ir por terra, eles iam pelo ar. Impossível ir por terra, eles foram pelo ar. Aqui são várias coberturas, né? Você tem, no final do século XIX, a missão francesa de instrução, que eles mudaram a polícia militar muito forte. Eles vieram aqui e deram uma instrução europeia para a Polícia Militar de São Paulo. A gente viu uma foto lá no restauro que conta essa história. Eles foram super importantes para a história da polícia? Foi um ponto de virada na ocasião, porque já existia lá todo um processo de educação dentro da Polícia Militar. Mas quando eles chegaram, eles revolucionaram a corporação em termos técnicos, em termos de aproximação com o público, em termos de abordagem de todas as formas. Então, esse ponto de virada da força pública até hoje é reconhecido, e até hoje a gente guarda alguma lembrança dela, porque alguns fardamentos mais clássicos a gente ainda usa. Então é bacana isso, porque a gente preservou muita coisa daquela época que veio sendo trazida até hoje. E por que eles vieram para cá, para mudar? Justamente isso. A polícia precisava se profissionalizar. A polícia militar precisava de se adequar aos tempos que estavam chegando. Era o começo do século XX. Eles chegaram aqui em 1906. Então o mundo virou completamente. Do século XIX para o XX, a Revolução Industrial fez o mundo mudar. E a polícia tinha que acompanhar isso. E nós iniciamos esse processo em 1906, parou em 1914 por causa da Primeira Guerra Mundial, que os franceses foram para a Primeira Guerra, voltaram em 19 e ficaram até 1926. Eles trouxeram toda uma técnica. Toda uma técnica, toda uma mística de você pertencer a uma coisa maior que você mesma, que modificou a cabeça dos policiais, do oficial mais graduado até aquele mais recém-chegado. Foi mudando. Inclusive você tem hoje, e se reflete na própria farda. Hoje você tem aqui, ó, essas duas coberturas aqui. São a influência direta da missão francesa. Por quê? Eles vieram, até a mudança de uniforme veio com eles também. Então isso aqui, o design do capacete, isso aqui é um capacete de cavalaria, veio junto com eles esse desenho, é todo francês isso aqui. Isso eles foram mudando, e aquela visão de mudança, de coisa boa que ela trouxe, foi tão boa, foi tão grande, que a gente permaneceu com alguma coisa. Isso aqui é já um capacete antigo, mas os mais modernos são bem parecidos com isso. Esse aqui é da Academia do Barro Branco, que também tem toda a influência francesa, influência do início aí do século XX. Eu espero que você tenha gostado deste Cidade Viva. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau!